O inverno começa em 21 de junho, mas o outono já trouxe queda de temperatura em muitas cidades. Aqui em Campo Verde não foi diferente. Com a chegada dessas estações, há também um aumento dos casos de doenças respiratórias, inflamatórias e alérgicas. Saiba mais sobre elas e como se prevenir na nossa série de reportagem Doenças de Inverno. E a nossa série de reportagem terá como entrevistado o Dr. Frederico Miguel, que é médico da Atenção Básica de Saúde. O assunto de hoje é sobre asma e bronquite. Doutor, qual a diferença de asma e bronquite? São as mesmas doenças? Então, são duas doenças diferentes. Quando a gente fala de asma e bronquite, a gente tem uma certa confusão, porque no final das contas a clínica, os sintomas serão bem parecidos. Quando a gente fala de asma, é uma doença inflamatória crônica de via respiratória que vão levar sintomas sugestivos. Tosse, falta de ar, chiado no peito e quando está na crise, o paciente tem muita dor torácica. A asma, ela é um fenômeno crônico desencadeado por alguns fatores alérgicos. Então a gente tem uma resposta imunológica que vai desencadear esses sintomas e essas crises. Em que paciente que acontece essa asma? Acontece naquele paciente que já tem um fator hereditário, uma história familiar de asma, paciente que tem contato com poeira, produtos químicos, cheiros fortes, pelos de animais, insetos, que desencadeia essa crise asmática, mas também pode ser não alérgicos, como obesidade, o paciente pode ter asma, esforço físico, o paciente pode desencadear uma crise de asma, diferente da bronquite. A bronquite, ela é uma inflamação também de via respiratória, mas ela é causada por infecções virais, bacterianas. Então, geralmente, o paciente vai também ter os mesmos sintomas de tosse, pode ter chiado, mas ela é acompanhada de sintomas de inflamação de via aérea superior. Nariz escorre, nariz entope, dor de garganta, dor de cabeça. E geralmente a asma, ela é uma doença que vai ter uma dificuldade de tratamento. O paciente vai tratar nas crises, mas essa doença é crônica dele. Na bronquite não. Conforme a gente faz um tratamento para o processo infeccioso, também já resolve essa bronquite. As formas de diagnóstico são um pouco diferentes das duas, mas elas se confundem porque os sintomas são bem parecidos. Doutor, existe uma faixa etária de idade a qual as pessoas são mais acometidas por essas enfermidades? Sim, a asma ela está mais relacionada com crianças, então geralmente até os 7 anos a criança vai desenvolver esses episódios asmáticos e vai ser feito o diagnóstico, vai evoluindo com menos episódios de crise na fase adulta, mas o adulto também pode ter as crises asmáticas. Na bronquite está mais relacionado com quem tem um maior fator de risco para doenças respiratórias. Então aquela criança que vai para a escola, aquela criança que tem uma imunidade mais baixa, um adulto que tem uma imunidade mais baixa, que tem inflamações de vias aéreas mais frequentes e pode desenvolver essa bronquite também com mais frequência. A bronquite e a asma podem ser hereditárias, doutor? A asma ela tem um fator genético muito forte, uma história familiar muito forte. A bronquite, menos. A bronquite está mais relacionada com os processos infecciosos, tanto epidemiologicamente falando, quanto da época do ano, que é o motivo dessa matéria. Na época do frio, tem mais infecções de via aérea, logo, mais casos de bronquite. A asma também, mas a asma pelo fator da sazonalidade. Doutor, qual o tratamento que é feito tanto para asma quanto para bronquite? Gostaria que você explicasse. Na bronquite, o tratamento é feito de acordo com aquilo que desencadeou ela, seja viral, seja bacteriano. Na asma, é um tratamento de broncodilatação, associado tanto com corticoides inalatórios, tanto com antileucotrienos, um tratamento para manter essa via aérea alargada, porque no fator inflamatório a gente tem uma broncoconstrição. A via aérea do paciente, ela estreita, por isso que tem dificuldade de passagem do ar, aquele ar sai chiando. Então, na asma, tratamento de broncodilatação, corticoides inalatórios, antileucotrienos. No paciente bronquite, o tratamento da infecção base dele.
Esse tratamento, ele é por toda a vida ou existe um período em que a pessoa pode se livrar da enfermidade? Certo. Se a gente falando da asma, vai depender. Tem pacientes que têm mais crises, tem pacientes que têm menos crises. Naquele paciente que tem mais crise, a gente tem que tirar ele da crise e fazer um tratamento para ele evitar que tenha novas crises. O paciente que ele faz o uso da famosa bombinha é um paciente que vai ter que fazer uso dessa bombinha sempre. Sempre. Às vezes vai precisar usar mais no período de crise, mas ele sempre vai ter que usar. E como uma pessoa que tem asma e bronquite pode conviver com a doença, mas de uma forma melhor, mais confortável? Perfeito. Evitando os causadores dessas enfermidades. O paciente que ele tem asma, o período mais crítico para ele é o período que ele tem crise. Então ele tem que evitar as crises. Como que ele evita essa crise? Evitando os causadores da crise. No caso, evitando pó, poeira, cheiros fortes. Aquele paciente que trabalha com um cheiro muito forte, ele tem asma, ele pode desencadear a crise. Em casa, evitar tapete, sempre ambientes muito limpos, ventilador, ar-condicionado tudo limpo, que sim você evita ter o contato com o alérgeno e evita desencadear uma crise. De preferência ambiente ventilado o máximo possível. Isso, ambiente ventilado, ambiente limpo, se puder sem animais, caso você tenha essa crise desencadeada por animais. Tabagismo, evitar tabagismo, seja ele tanto a pessoa que fuma quanto a pessoa que convive. Essa fumaça também ela é bastante alérgena para o paciente asmático. Asma e bronquite são transmissíveis? Não são transmissíveis. Elas têm um fator genético, mas ela é do paciente. Nossa série Doenças de Inverno continua. Na próxima quarta-feira, o Dr. Frederico Miguel estará esclarecendo, trazendo informações sobre a dermatite atópica.